Então, agora sem delongas, abra a sua Bíblia na carta de Tiago, o capítulo de número 1 será o capítulo em que faremos a exposição bíblica, o verso 1 até o verso de número 4. Se não me falha a memória, o reverendo Joab fez a exposição dessa carta, então eu vou apenas endossar algumas verdades que os irmãos já ouviram nessa carta tão pastoral. Diz assim a palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém. Feche os olhos, vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Pai bendito, louvado seja o teu santo nome, glorificado seja o teu Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus que conosco aqui está, a Trindade Santa que nos reúne nessa noite com o coração cheio, transbordando de alegria por podermos chegar ao término de mais um ano e podermos dizer com o coração pulsante: até aqui o Senhor nos ajudou. E de igual modo podemos confiar que imutável o Senhor é em tudo o que faz, em todo o teu ser. Assim o Senhor também estará conosco daqui para frente e por toda a vida. Fala conosco, ó Deus, por meio da pregação do Evangelho. Nós oramos que o Senhor seja glorificado, que o teu Filho Jesus Cristo seja exaltado e que as tuas ovelhas aqui presentes sejam edificadas pelo soar da tua voz, ao ser pregada e divulgada a tua palavra aqui nessa noite. Eu oro em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Em um certo momento, um dos grandes poetas, filósofos e escritor da nossa terra, chamado Ariano Suassuna, foi convidado para fazer uma entrevista. Eu não lembro bem qual foi o canal ou quem foi o seu entrevistador, mas ele foi questionado, apesar de ter uma fé católica, muito conhecido de todos nós, Ariano Suassuna, que ocupou a cadeira da Academia de Letras, foi o escritor da obra que deu origem ao Alto da Compadecida, então muito conhecido de nós. Ele consegue misturar as palavras de forma muito sábia. Então ele foi questionado sobre o que significava Deus, o que ele pensava sobre Deus. E na sua forma muito espontânea, ele disse: sem Deus eu estaria perdido. Ele usa o outro termo, mas eu queria trazer o sinônimo do que ele falou. Sem Deus eu estaria perdido. E aí ele vai destacando a importância da humanidade que pensa, que deve pensar na existência de um Deus, e por ser Deus quem Ele é, então os homens não estão entregues à maldade desse mundo. E aí no final ele vai contar, ele faz uma recitação de um poema de um outro escritor chamado Leandro Gomes de Barros, bem no início do século. Leandro Gomes de Barros, que escreveu, foi um dos grandes poetas também, poeta sertanejo. E aí me chamou a atenção que esse homem escreveu narrando como ele vê Deus e o sofrimento humano. Porque a gente ouve as mais diversas narrativas construídas à nossa volta, por meio das mídias sociais, das muitas mensagens passadas pelas mídias televisivas, a gente vê
muitas pessoas têm uma visão muito equivocada sobre o sofrimento do homem, e isso parece que muitas vezes se torna muito presente na igreja, e a visão de um Deus soberano é colocada de lado, e as pessoas começam a não entender o sofrimento e a própria provação da vida pelo prisma, pelo foco, as lentes da Escritura. E aí, um poema muito conhecido, ele disse assim, questionando Deus e o próprio sofrimento humano. Olha as palavras de Leandro Gomes de Barros. Ele disse: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando se chega para cá? Perguntaria também: como é que ele é feito, que não dorme, não come e assim vive satisfeito? Por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascemos do mesmo jeito, vivemos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto. É uma forma de expressar a visão desse filósofo, desse poeta, como ele vê o mundo. Numa poesia ele destaca quem é esse Deus que está tão satisfeito, distante, vendo tantas pessoas sofrendo. Por que essas pessoas não são satisfeitas como ele? E no final ele dá o toque, a crítica da existência de Deus, ou de um Deus que criou o universo, criou todas as coisas, criou tudo e deixou toda a sua criação entregue à própria condição da vida. Ele cria e não se relaciona com a sua criação. Ele diz: aquele que foi temperar o choro acabou salgando o pranto, como quem não tivesse poder sobre o mal, poder sobre o sofrimento, e de alguma maneira, enquanto foi acalmar ou atenuar o sofrimento dos homens, ele acabou misturando, acabou se enganando ali e trouxe mais sofrimento. Ao invés de acalmar o coração dorido, acalmar o coração em aflição, ele acaba por esmagar e torturá-lo ainda mais. Foi temperar o choro, trazer a alegria e terminou salgando ainda mais o pranto. E veja se não é essa a verdade que nós encontramos em nossos dias. As pessoas questionam muito facilmente: onde está Deus no sofrimento? Onde está Deus na aflição? Cadê esse Deus que nós acreditamos intervindo na criação? Tanta maldade, tanto roubo, tanta miséria, tanta desigualdade, tanta corrupção, tantos inocentes de alguma maneira sendo atingidos por bala perdida, guerra civil, pessoas que ultrajam a justiça, tripudiam sobre a verdade, e a gente questiona: onde está Deus no meio de tanto sofrimento? Isso não é só lá fora, isso é dentro da igreja. Isso está muitas vezes nos nossos corações, e nós fazemos como Asaf, nós não externamos, mas dentro do nosso coração, muitas vezes nós voltamos até mesmo na igreja, e quando chegamos em casa perguntamos: mas Senhor, como eu queria acreditar que essa palavra que o Senhor tem me ensinado, tem administrado a minha vida pela pregação, mas eu não consigo ver isso encontrando um ambiente prático, porque eu vejo pessoas do mesmo jeito, porque eu não consigo enfrentar as aflições com maior graça, porque eu não vejo as coisas acontecendo segundo a minha esperança. E a gente faz essas indagações aqui dentro, fórum íntimo, onde ninguém mais vê, onde ninguém mais toca, onde ninguém mais vai lá dentro. E fazendo essas indagações, nós encontramos uma passagem pastoral que o autor da carta vai nos colocar um pouquinho mais próximo dessa grande verdade de que existe um Deus que
que é o Deus da providência e que está absolutamente no controle de toda a história do universo, sobre toda a história da humanidade, que inclusive a igreja não sofre sem uma motivação, que nós não sofremos porque de alguma maneira essa vida, esse mundo possa nos deixar em paz. Nós sofremos por motivos, e esses motivos são colocados muito bem pelo autor desta carta. Então Tiago, de uma forma muito pastoral, vai nos deixar a par sobre o que é a providência de Deus e o que é a aprovação. Nunca esqueça dessas duas palavras. Sempre que você pensar providência, pense também em provação. Quando você pensar aprovação, pense também em providência. Então, quem escreve essa carta é Tiago, que não é o apóstolo, não é o apóstolo que escreveu, é um dos 3 Tiagos que é destacado pela Escritura como sendo o autor da carta. Existiam mais de um Tiago, e este que escreve é o filho de Maria e José. Eu gostaria que você, para acompanhar sobre a autoria dessa carta, vá até o Evangelho de Mateus, o capítulo 13, verso de número 55, para nós definirmos aqui o seu autor. É importante lermos essa passagem. Mateus 13, verso 55. Diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Essa passagem demonstra que o Tiago que escreve a carta, ele é o filho de Maria, irmão de Cristo, não é o Tiago apóstolo. Então nós temos agora quem é o seu autor, e definido a sua autoria, nós agora observamos que Tiago ele faz uma proeza diferente de Paulo. Paulo é o erudito do Novo Testamento. Ele, antes de dar uma explicação prática acerca de alguma questão da vida cristã, como por exemplo sobre a relação da igreja com o Estado, dos pais com seus filhos, do patrão com o empregado, do marido com a esposa, antes dele chegar dentro desses meandros aí, o que Paulo faz? Ele constrói doutrinariamente onde estão os fundamentos pelos quais esses princípios são validados. Então perceba, a carta de Romanos ele gasta 11 capítulos só ensinando doutrina, paulatinamente doutrina. Nunca se cansa de ouvir a doutrina da palavra de Deus sobre qualquer que seja o assunto. Nunca se canse. Paulo fez isso para que a igreja pudesse estar fundamentada, solidificada, bem segura sobre esses fundamentos. Só então, depois do capítulo 12 até o capítulo 16, aí é que ele vai falar sobre todas as questões práticas. Porque afinal de contas também nós não podemos ouvir somente a doutrina se ela não encontrar a prática da nossa vida, né? Se nos abastecermos demais de pregações, de ensinos, de leituras, e isso não incorrer na nossa vida prática, nós estamos colidindo com a contradição de que o nosso discurso ele não está tendo a sua validação, a sua verdade, quando nós não andamos de acordo com aquilo que falamos. E aí Tiago, não é que ele não fale sobre doutrina, mas Tiago ele está encontrando uma igreja que está sofrendo. Ele encontrou uma igreja que está passando por muitas dificuldades, que está diante de muitos problemas. Então Tiago ele vai começar de forma pastoral. Ele não começa explicando como Paulo, ele começa sim de forma pastoral, porque aquela igreja já era uma igreja que estava sendo bastante ensinada pelos apóstolos. Então, Tiago, por que ele escreveu essa carta? Uma carta tão pequena, mas que ao longo da história sofreu uma dura crítica por um dos grandes reformadores
da história, né? O Martinho Lutero, ele criticou a carta de Tiago, porque disse: como é que pode, isso é para mostrar que homens são falhos, isso é para mostrar que o homem mais poderoso de palavras, mais profundo em teologia, ele pode falhar, para que você nunca pense que homens são infalíveis. O que é infalível é a Escritura. Homens falham, homens erram, e às vezes eles terminam por comprometer. Então, nosso amigo Martinho Lutero, nosso irmão, ele fez uma crítica à carta de Tiago, porque ele estava pensando que o que Tiago falou sobre as obras estava contradizendo o que Paulo falou sobre a fé. E na verdade Tiago não estava falando que a fé, que as obras eram superior à fé. Enquanto Paulo diz que o homem é justificado pela fé e não pelas obras da lei, Tiago está dizendo assim: então, se você, meu querido, é salvo, é impossível que você não pratique as boas obras. Então as boas obras, elas validam o seu testemunho, elas adornam a sua vida naquilo que você acredita. É o que eu acabei de falar: discurso e prática. Prática fundamentada no discurso. Falamos o que cremos, e o que cremos nós devemos nos mover, andar, caminhar, ver, pensar, tudo de acordo com a lente das Escrituras. Então, Tiago, ele vai resolver alguns problemas que estão presentes ali naquela circunstância. Por exemplo, os irmãos estavam passando por provações duras. Eles estavam sendo, de certa forma, esmagados pela mão do Senhor. Muitas provações estavam presentes na vida daqueles irmãos, mas eles também estavam sendo tentados a pecar. Mas ora, quem é de nós que não, todos os dias não sofre a tentação ao pecado? Alguns crentes estavam também sendo humilhados pelos ricos. Veja quantos problemas aquela igreja tinha. Humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo também roubados pelos ricos. Por isso que vai ter muitos conselhos aqui pastorais para os pobres, para os ricos, né, para a igreja como um todo. Não há uma classe distinta, mas Deus trata a todos de igual modo. Alguns estavam também falhando em viver o que pregavam, o testemunho. Outros estavam vivendo de forma totalmente mundana. Outros não estavam conseguindo. Parece que esse é o ponto alto da carta de Tiago, né? Mas não é. Parece que é, mas não é. Estavam com falta de controle sobre a língua. Por isso que tem um capítulo quase todo ali falando só sobre o uso da língua. Refreia a língua, cuidado com o que fala. Você pode destruir a alma das pessoas com a sua palavra, com os seus pensamentos externados pela palavra. Segure e controle esse órgão tão pequeno, mas que pode causar grande devastação. Outros estavam também se afastando do Senhor. Havia crentes que estavam vivendo em guerra uns com os outros. Então, veja como a carta de Tiago, ela é altamente importante para os nossos dias. Esse povo era exatamente o povo que vive hoje. Nós vivemos diante dessas muitas provações, diante desses muitos problemas. Nós precisamos constantemente vir à casa do Senhor para sermos exortados, ensinados, instruídos sobre como deve ser a vida cristã. Então, eu gostaria, irmãos, de compartilhar 3 verdades que estão presentes nessa pequena porção do verso 1 ao verso 4 que Tiago escreveu, e é sobre a aprovação cristã e a providência divina. Então, a primeira verdade aqui presente é que as provações, elas têm caráter conciliável com a vida cristã. Ou seja, ela faz parte da vida cristã. Não é como lá fora, os grandes mentores, chamados de pastores da Igreja Universal, eles dizem: venha e pare de sofrer agora, né? Venha, pare de sofrer. Você não precisa estar sofrendo, seus problemas podem ser solucionados. Isso é verdade. Os problemas nossos podem ser solucionados, só que na medida que acaba um, começa o outro. E às vezes tem problemas nossos que nós passamos por ele, tempos e tempos. Né? Mas a tônica desses mercenários é que venha, pare de sofrer, com uma promessa falaciosa,
e ao mesmo tempo colocando a fé na forma de barganha, para de sofrer, enquanto você também puder fazer por onde parar de sofrer. Então aí vem a forma muito complicada em que eles lidam com a teologia bíblica, né, de colocar a fé cristã na forma de comércio. Então dê isso para que você receba isso, faça isso para que você receba aquilo outro, esquecendo que toda boa dádiva, ela vem de Deus, ela vem graciosamente de Deus. Então hoje são 29, né? 2019 está acabando, meu irmão. Eu não sei se você chegou até aqui agora tentando saber por que algumas coisas não aconteceram. Esqueça isso e faça o seguinte: pegue sua agenda e escreva tudo o que Deus fez na sua vida. Se você fizer isso aí, você vai ver na sua vida por quem você orou, por quem você intercedeu, na casa do Senhor, com as vitórias que não aconteceram na sua vida, mas que aconteceram na vida do seu irmão, dos seus filhos, dos seus pais, da sua família, por tudo que você pediu, por coisas que você nem pediu a Deus e Deus te respondeu. Faça uma lista e você não vai, e você com certeza que você não vai perder a oportunidade de agradecer a Ele por tudo que Ele fez em 2019. Então, até aqui, você pode dizer, Deus fez grandes coisas e eu tenho muita gratidão a Ele por Ele ter me feito grande bem. Então a vida, as provações elas têm caráter com a vida cristã, e você vai observar isso dos versos 1 até o verso 2, quando Tiago deixa claro o seguinte: Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora ou na dispersão, saudações. Primeiro, Tiago não tem a audácia de dizer assim: eu sou irmão de Cristo, acredite no que eu falo porque eu sou irmão de Cristo. Esqueça isso, ele colocou-se como servo de Cristo. Deus nos dá pastores, presbíteros, diáconos, líderes da igreja, né, dos seus concílios, presbitérios, sínodo, supremo concílio, e eu falo dentro da nossa igreja para que nós entendamos a questão de hierarquia. Deus nos dá tudo isso, mas quando nós olhamos pelo prisma da Escritura, apesar da vocação para esses determinados fins e ofícios, todos somos servos de Cristo. Não nos gabamos por sermos pastores, presidente do Supremo Concílio, presidente do presbitério. Tudo isso são questões oficiais da igreja para a administração correta da casa do Senhor. Mas isso não pode inflar o nosso coração ao ponto de nos sentirmos superiores. Primeira lição do Tiago aqui é nos colocar diante da humildade. Sendo irmão, ele se considerou servo. Imagina nós, que éramos pecadores, filhos da ira, e agora Cristo nos torna seus irmãos, filhos de Deus. Então, isso nos ensina que, a despeito do cargo que ocupamos, e que deve se haver devido respeito e reverência, lógico, mas a despeito do cargo que ocupamos na igreja, na sociedade, a despeito disso, meu irmão, aqui todos nós somos servos. Você serve como presbítero, glória a Deus por isso, faça isso com excelência. Serve a Deus como pastor, faça isso com excelência, com perfeição, para a glória de Deus, com temor e zelo. Se você serve a Deus no louvor, faça isso como que fazendo para Deus. Se você serve a Deus no sopão, cuidando das famílias carentes, faça isso para a glória de Deus, porque todos nós damos as mãos para servirmos ao grande Deus que nos deu seu Filho para nos servir. E aí ele continua dizendo que, sendo servo de Cristo, escrevendo as 12 tribos que se encontravam na dispersão. Ou seja, o que é dispersão aqui? A igreja estava se espalhando, mudando da sua cidade, saindo dos lugares por conta da perseguição que se instalou naquela época. Os cristãos estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo torturados pelos maiores, né, pelo governo da época. Eles estavam sendo procurados para serem mortos por causa da sua fé. Então o que estava acontecendo? Eles estavam se mudando de cidade, eles estavam mudando de seus vilarejos, eles estavam saindo da sua terra, saindo da sua casa, saindo do seu aconchego, saindo do seu convívio bom, confortável. Por quê? Por causa da sua fé. Eles estavam se dispersando. E olha o que Tiago diz: eu estou escrevendo para vocês, irmãos, que estão fugindo da perseguição.
que não estão encontrando abrigo na sua própria cidade. E é interessante porque enquanto esses irmãos estão sofrendo, ao mesmo tempo eles têm certeza de que Deus está ali presente nas provações deles. As pessoas às quais Tiago destina a sua carta, elas são cristãs. Não são ímpias, não são incrédulas, não são imperadores, não são as autoridades da época. Ele está escrevendo exatamente para os crentes. Mas é crente e passa por perseguição. São cristãos, mas estão saindo da sua casa por causa da sua fé. Hoje em dia é diferente. Nós saímos da igreja por causa de alguns caprichos do nosso coração. Esses irmãos estavam se mudando da cidade por causa da sua fé. Se para nós entendermos que nossa fé, irmãos, ela vai ser provada exatamente quando a provação chegar. Se você diz assim, mas graças a Deus eu nunca passei por uma grande provação, se essa grande provação vier, saiba que ela virá para mostrar para você se você de fato tem fé firme em Deus. E não fica perambulando pelo mundo, buscando igrejas perfeitas, buscando algo que atenda às demandas do seu coração. O que importa é se a nossa fé está estabelecida, fundamentada, alicerçada na palavra de Deus. Porque a despeito das coisas que possam nos acontecer, nós permaneceremos ali, glorificando a Deus, servindo ao Senhor, fazendo sua vontade, cumprindo o chamado, obedecendo às lideranças, sendo submisso aos pais, fazendo tudo que Deus nos ensina por meio da sua palavra, cuidando da família, cuidando dos filhos, cuidando da esposa, cuidando do marido. Estaremos ali fazendo todos esses trabalhos para a glória do nome do Senhor. São cristãos, mas eles tiveram os seus bens saqueados. Lembra do que eu falei? Essa igreja estava sendo roubada, furtada. Hoje na cidade de Campina Grande nós encontramos cada vez mais o problema da falta de segurança, né? As pessoas chegam nas suas casas e está aí os noticiários, chegam, tem seus carros roubados. Recentemente meu cunhado dele sofreu esse ataque dos bandidos. Nós cada vez mais nos preocupamos com o fator segurança, porque nós queremos segurança para a nossa vida, mas esses irmãos aqui, eles não tinham essa segurança, eles estavam tendo seus bens saqueados, eles estavam sendo roubados, mas não deixavam de manter a sua fé em Deus. São crentes, mas também estão passando por uma circunstância econômica de pobreza. Porque a vida cristã não depende se somos ricos ou se somos pobres. Ser cristão é muito além de riqueza e de pobreza. É possível ser cristão sendo rico e amar a Deus e servir ao Senhor com seus recursos, como também é possível ser cristão de fato sendo pobre. Pobreza não é motivo, não justifica meios criminosos para atuar nesse mundo. Como também a riqueza, por outro lado, não justifica meios para práticas e ações que não glorificam a Deus e que quebram a sua palavra. Esses cristãos estavam sendo oprimidos, estavam sendo torturados, sobrecarregados, estavam enfermos, estavam sofrendo, mas estavam firmes ali na fé. Porque a vida cristã, ela não é uma redoma de vidro, não é uma estufa espiritual. A vida cristã, meu querido irmão, minha querida irmã, famílias aqui presentes, a vida cristã, ela é uma batalha espiritual. Você começa ela de manhã cedo, e você tem, mesmo quando você põe a sua cabeça no seu travesseiro e consegue dormir, essa batalha continua além da sua competência. Deus continua trabalhando pela sua vida, zelando pela sua família, trabalhando em favor da preservação da sua própria fé. Mas ela não é uma história onde tudo é um mar de rosas, onde tudo é muito bom, onde tudo está sempre ok.
Não, a vida cristã, ela é uma batalha. A vida cristã, ela vai nos reservar, sim, muitos sofrimentos. Enquanto estivermos aqui, nós sofremos por tudo nesse mundo. Nós sofremos por questões de relacionamento, nós sofremos por questões de trabalho, nós sofremos por questões dessa própria condição, às vezes, da vida que vivemos, os sofrimentos, as enfermidades, mas também vamos sofrer por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja se isso não é verdade. Na faculdade, quando as pessoas sabem que você é cristã, elas logo lhe atacam em massa, porque isso acontece em muitas universidades, uma vez que elas são controladas por uma ideologia que nós sabemos bem qual é. Mas se também nós no trabalho queremos fazer o nosso serviço da forma correta, transparente, honesta, logo nós somos taxados de que somos redondos, pessoas alienadas, simplesmente porque não queremos mentir no nosso trabalho, porque queremos fazer da forma como a palavra de Deus nos ensina e não queremos nos submeter a uma negociata dada pelo patrão, pelo amigo, e nos envolvermos aos poucos, sorrateiramente. Daqui a pouco estamos dentro da roda dos esclarecedores. Daqui a pouco estamos dando gargalhada com aqueles que blasfemam no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como foi o caso que aconteceu recentemente com a grande palhaçada que aqueles atores da Porta dos Fundos fizeram com a pessoa de Cristo, com a igreja, não somente com os cristãos, mas com os católicos também. E tem pessoas que continuam ouvindo eles, né? Tem pessoas que continuam dando ainda gargalhadas com aquele tipo de piada sem nenhum tipo de humor que esses homens fazem, acumulando somente ira para si mesmo, porque embora nós tenhamos compreensão de que eles atacam a nossa fé, eles não estão atacando a igreja só, eles não estão atacando o templo, eles não estão atacando a figura dos pastores, eles não estão atacando somente a fé, eles estão fazendo exatamente como Paulo fazia na igreja primitiva, eles estão atacando o próprio Deus. Então Deus é sempre justo na forma como Ele reivindica sua ira contra essas pessoas. Então, que Deus tenha misericórdia e lhes dê segundo as suas próprias ações. Esse mundo que nós vivemos é um mundo mau, e nós precisamos tomar conhecimento de que podemos sofrer sanções por causa da nossa vida cristã nesse mundo, e o próprio Cristo nos advertiu. Veja isso lá em João capítulo 16, verso 33. Queria que você fosse até esse texto comigo. João capítulo 16, verso 33. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo teremos tribulações, aflições. Esse mundo nos reserva essas certezas também. Ao mesmo tempo em que as certezas dessas provações também não nos esconde a certeza de que Deus as mantém elas sob o seu controle, de que essas provações não vêm à revelia do grande e poderoso cuidado do Criador. Pelo contrário, muitas vezes elas estão vindo do trono para nos fazer mais dependentes dele. Muitas vezes elas descem do alto para nos fazer mais fortes. Deixa eu dizer uma coisa: muitas das provações dos irmãos que os irmãos têm passado, estão passando, vão passar, serão elas quem os tornarão verdadeiros homens, verdadeiras mulheres, verdadeiros filhos, pessoas com capacidade maior de lidar com outros problemas. As provações que nós passamos em momentos difíceis nos torna às vezes melhores, mais próximos de Deus, dependentes do Senhor, movidos a orar mais, coração mais alegre ao ouvir a casa do Senhor, ouvir a sua palavra, ouvir o nosso Pai falando ao coração do Filho. Meu irmão, se você soubesse quanto Deus faz enquanto nós estamos sendo provados,
Deus não vai nos livrar das provações. Coloque isso na sua cabeça. Deus não nos livra das provações. Muitas vezes Ele assim o faz porque Ele quer, e às vezes você nem sequer toma conhecimento de um grande livramento que Deus te deu. Mas às vezes Deus vai colocar você dentro da provação para você saber quem Ele é e quem você é. Não é só para você entender que você precisa de Deus, é para você entender que sem Ele você está arruinado, você está acabado, você está levado ao fundo do poço, perdido, cego, pobre e nu, distante de Deus. Nós não somos nada, nós não temos nada, nós não podemos nada nessa vida. E se diante de Deus nós tivermos problemas e sofrimentos, glória a Deus, porque os problemas, os sofrimentos, as aflições e as provações, elas estão vindo não contra nós, mas a favor de nós, porque elas estão sendo usadas pelas mãos do grande oleiro, quando pega no seu vaso. Não sei quais provações que você tem passado, mas deixa Deus usá-las para te fazer um crente mais lapidado, um crente mais firme, crente mais fiel, um crente que carregue, como Paulo disse, desde agora ninguém me inquiete, ninguém venha com argumentação sobre mim, questionando o meu apostolado. Desde agora, ele fala isso lá em Gálatas, no último capítulo, ele diz: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago comigo as marcas do meu Salvador. E as marcas que Paulo estava falando não eram marcas de qualquer outra coisa, se não fossem os açoites que ele sofreu, se não fosse a perseguição que ele tinha sofrido, se não fosse o abandono de alguns dos seus amigos que eram também discípulos do Senhor, se não fosse os sofrimentos quando os judeus estavam perseguindo, quando os gentios estavam perseguindo, apedrejado, sendo tirado, desmaiado de uma das cidades que ele foi fazer as viagens missionárias. Ele estava dizendo: eu trago as marcas do Evangelho no meu coração, na minha vida, no meu corpo, eu tenho as marcas de Cristo. Deixa o mundo conhecer que você é crente de fato, pelas provações que Deus te permite passar. Melhor do que o mundo dizer ali é crente, melhor do que esse testemunho é você receber o testemunho de Deus. Lembra do que ele disse para Jó? Viste Satanás? Tu viu? Jó é um homem íntegro, se afasta do mal, teme a Deus. Ele vai dando ali uma narrativa do testemunho. Melhor do que esse mundo testemunhar sobre a nossa fé é Deus. Então, quando nós estamos sendo provados, Ele é quem está nos provando para nos aprovar. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, também reitera essa verdade. Eu gostaria que você fosse também a esse texto bíblico. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Carta do apóstolo Paulo, pastor muito experiente, escreve para um pastor mais novo, tipo um pastor Joabe, escrevendo para o pastor Messias. Devemos ser muito gratos a Deus pelos homens que Deus nos concede para nos pastorear. Veja, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, olha o que Paulo diz para esse jovem pastor. Capítulo 3, verso 12, ele diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Ou seja, se você quer ser de fato cristão em toda a sua vida, não somente na igreja, mas no trabalho, em casa, com a mulher, com o esposo, com filhos, com amigos, com o patrão, com o funcionário, seja onde for, se você quer viver a piedade cristã, prepare-se para ser perseguido. Não quer perseguição, então não viva a vida cristã. Mas se você quer viver a piedade, quer viver a vida cristã da sua forma, temente a Deus, prepare-se para ser perseguido. E ainda um outro texto sobre essa parte, nós seguimos para a segunda verdade. 1 Pedro capítulo 1, verso 6 ao verso 7. 1 Pedro 1, 6, 7.
e nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais, preste atenção, o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, isso redunde na glória de Deus. Meus irmãos, se hoje você tem feito, se hoje você faz essas mesmas perguntas, por que um crente fiel fica desempregado? Por que um crente fiel ele é acometido de uma doença? Por que um crente fiel passa por um problema de doenças terminais? Por que um crente fiel passa por provações amargas? Então é importante lhe dizer que as provações e tribulações, elas não são dadas para ninguém ser destruído, elas são dadas para confirmar o valor da fé. E isso não quer dizer que nas provações também sejamos levados a grandes amarguras da vida. Deus nos prova porque Ele tem interesse em confirmar o valor da nossa fé. Isso é para que nós não sejamos eternamente crianças da fé. Isso é para nos tornar verdadeiros homens, verdadeiras mulheres que creem e temam o Senhor. A segunda verdade aqui é que as provações elas têm um caráter transitório. Conforme você pode ver, voltando para a carta de Tiago, capítulo 1, conforme você pode ver o que Tiago diz, aliás, o verso 2, tendo por grande motivo, bom motivo de toda alegria, passados por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Elas têm um caráter transitório, porque o autor está falando passar por várias provações. Passar aqui tem esse aspecto de que não é eterno, não é algo que vem e se instala. Passaremos por ela, não ficaremos no vale da dor, não ficaremos prostrados no oceano de tristeza. Não, nós passaremos por essas provações. Elas exercem um período de tempo em nossas vidas, mesmo que após termos sido provados por Deus, logo em seguida venhamos passar por outras provações. Mas elas não são eternas. Você pode ter certeza que Deus não demanda suas provações para nos fazer permanecer ali de forma constante. O apóstolo Pedro, ele segue essa mesma linha quando ele diz: no presente, por breve tempo, sejais contristados por várias provações. As provas, meus irmãos, elas são passageiras, elas se limitam apenas a essa vida, e é também provável que até o último suspiro estejamos passando por provações. Mas deixa eu redirecionar um pouquinho o seu olhar agora para a perspectiva da vida eterna. As provações, elas terminarão aqui, elas acabarão aqui, elas terão o seu valor aqui, e depois daqui, quando nós tombarmos, nós chegaremos na glória, onde não seremos mais provados, onde seremos ali, agora, um grande coral para louvar, adorar e glorificar a Deus na vida eterna. Então, nossa vida aqui, ela tem as muitas provações, mas o Senhor nos garante que com Ele não teremos mais nenhuma provação. Se sabemos que as provações são passageiras, isso também nos dá consolo, porque nós sabemos que logo ela passará, não conforme as nossas soluções, mas ao seu tempo ela passará. Deixa eu dizer uma outra coisa. Depois que o sofrimento da provação que Deus tem permitido passar, pois que esse sofrimento foi embora, ele só vai embora, melhor dizendo, quando ele cumprir o seu propósito. O sofrimento vai embora quando ele cumprir o seu propósito, a sua finalidade. Aí o Senhor tira o sofrimento da provação, nos dá consolo, nos dá segurança, nos alegra a alma, nos coloca diante de Deus como dependentes da sua graça. Nossas dores,
elas terão um fim, e você pode acreditar nisso. Elas passam e elas cumprirão o seu propósito. Terceira e última verdade aqui desse texto é que as provações, se elas em primeiro lugar elas têm caráter conciliável com a vida cristã, nós, se somos cristãos, seremos provados. Em segundo lugar, essas provações elas têm um intervalo de tempo, elas demandam apenas um breve período. Em terceiro, elas têm uma finalidade de acordo com a providência divina. O verso 3 e o verso 4. Então, nas provações, a nossa fé ela é testada. Veja quando Deus testou a fé de Abraão, veja como Deus testou a fé de José, veja como Deus testou a fé de Elias, veja como Deus testou a fé do próprio Paulo, de Pedro, de Tiago, de Judas, de João. Veja como Deus tem testado a fé da sua igreja ao longo do tempo. Não somos melhores e teremos a nossa fé testada em Deus também. E no dia que esse teste vier, olhemos para o Senhor como grande governador e soberano de todas as coisas, usando esses momentos de provação para nos fazer atender a sua providência. Nos decretos de Deus, Deus faz as coisas independente de consulta. Ele decreta as coisas e as coisas acontecem. Mas na providência divina, nós não procuramos saber qual é o final dessas coisas. Nós somente confiamos. Então diz assim para o Senhor: eu vou aonde a providência me levar. Eu deixarei que Deus faça com que na sua providência as provações possam reluzir a sua glória, manifestar o seu poder, dizer para esse mundo que existe um Deus, que é bom, que é fiel, que é misericordioso, que é gracioso. Veja, quando Deus também está provando a sua vida, Ele está tocando em pessoas à sua volta, Ele está capturando outras pessoas também diante do seu convívio. Ao mesmo tempo em que Ele lapida a sua fé, Ele também está fazendo com que a sua palavra venha reluzir no meio onde você vive. Então, se você for provado, meu irmão, não reclama do Deus a quem você serve. O mundo inteiro à nossa volta está observando a forma como vivemos. E se sofrendo com Cristo, e ali nos alegrarmos, como o próprio Cristo disse, tenham paz e bom ânimo. Então o mundo conhecerá Deus através de mim e você. Ela testa a nossa fé. As provações trabalham por nós e não contra nós, visto que elas produzem o quê? Volta lá novamente para o texto, verso 3, ele diz assim: sabendo que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, ela produz o quê? Perseverança. Em 2020, se você tiver um ano difícil, mais difícil do que 2019, você precisa perseverar. E como é que você vai perseverar? Se você não for provado. Persevere, meu irmão. Mesmo quando a dor vier, quando o sofrimento se instalar, quando o mal acontecer, quando a crise chegar, persevere. Persevere no amor, persevere no perdão, persevere na alegria, persevere na comunhão, persevere no coração solícito com a obra de Deus, persevere no contribuir com a obra do Senhor, persevere no auxílio na casa do Senhor, persevere no ensino aos seus filhos, persevere naquilo que diz respeito ao reino de Deus para a sua casa, persevere, não largue mão, não abra mão de valores que são demasiadamente importantes para a sua fé, persevere orando pelas pessoas que você tem orado para que elas se convertam, persevere orando pelas pessoas que foram acometidas de enfermidades difíceis de serem restauradas, persevere orando, persevere naquilo que é importante, o que cabe uma mulher de Deus, dona do seu próprio lar, mãe de filhos, persevere orando pelo seu esposo, contribuindo com a edificação do seu lar, persevere como homem da casa, cumprindo o tríplice ofício de Cristo, como sacerdote, profeta e rei. O rei não que é um ditador dentro da casa, mas que governa bem o lar, como profeta que traz a palavra de Deus para dentro da sua casa, edificando a vida da esposa, dos filhos. Persevere como um sacerdote que se sacrifica pela família, que se sacrifica. Veja, Cristo cumpriu todos esses ofícios para nos ensinar também, conforme Paulo diz, que isso é possível na vida cristã. Persevere, isso cabe a você. Perseverar cabe a você, meu irmão, que está aqui presente hoje. Levanta a cabeça, deixa de tanta lamúria, tanta reclamação. Levanta a cabeça, persevera no Evangelho, porque você não tem outro caminho.
você só tem Cristo na sua vida, e tudo que você tem de mais valioso e o maior bem precioso da sua vida se chama Cristo. Eu preciso dizer novamente para você, sem Cristo 2020 será pior se você não estiver com Ele. Persevere em Cristo, persevere no amor a Deus, que está sendo desafiado todos os dias. Persevera, deixa Deus te provar, fazendo você cada vez mais perseverante. Enquanto você persevera, aqui embaixo, ó, aqui em cima Deus está te preservando, tá? Você está perseverando aqui, mas aqui em cima tem um Deus que está preservando você no meio do caminho mal.